Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Esta é a nossa jornada bíblica, 250 dias lendo a Bíblia numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. E aí, firmes na leitura? Vamos então hoje à nossa 25ª passagem bíblica, aprofundando o que lemos ontem, quando conhecemos aqui os princípios fundamentais da lei de Deus, os famosos 10 mandamentos, e o que eles significam para a nossa vida. A aliança é o tema da nossa leitura de hoje, em Êxodo 24. Estamos usando aqui a nova versão internacional da Bíblia de Estudo Facilitado da editora Mundo Cristão, editada pelos jornalistas cristãos estadunidenses Philip Yancey e Tim Stafford, um guia de viagem para a gente aí, conhecendo esse enredo da história da nossa salvação. Estamos no segundo bloco de leitura, o nascimento de uma nação. Vamos então, Êxodo 24, lendo aí. A confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, tá, irmãos? Sobrinhos de Moisés. E 70 autoridades de Israel. Certamente, alguns daqueles, né, que a gente leu lá em Êxodo 18, que foram nomeados chefes de 1.150 de 10. Né? Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, essas palavras e ordenanças é tudo que Deus revelou desde o capítulo 20, os 10 mandamentos, até os desdobramentos da lei e as promessas, final aí do capítulo 23. É o chamado livro da aliança. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Deus escreveu nas tábuas de pedra, tá? E mais tarde a gente vai ver Deus entregando a Moisés lá no alto do monte, quando Moisés voltar para lá. Mas Moisés escreveu o restante, em papiro mesmo, né? Material de escrita. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Jovens israelitas, né? Não se sabe aqui de que tribo, ainda não aconteceu a escolha de Arão, dos levitas como sacerdotes. Deus convocá-los para subir, Deus já está mostrando, né, quem que ele vai escolher lá na frente. Mas ainda não aconteceu essa escolha. Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Moisés colocou a metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Aqui é uma cerimônia de firmar pacto, como aquela de Abraão com Deus em Gênesis 15, né? Que a gente já leu. Agora é entre Deus e o povo. Moisés é um intermediador aqui, apenas. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança para o povo, Êxodo 20 a 23. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu, derramou, né, o sangue sobre o povo, ou algo tipo jogar sobre eles, né, espirrar, aspergir é como espirrar sobre eles, né, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Sobre esse versículo 8, que é muito significativo e muito, digamos assim, cristão, né? Este versículo, Yancey e Stafford faz o seguinte comentário: aliança de sangue.
Este capítulo 24 de Êxodo descreve uma das mais importantes transações na história de Israel. Uma vez que Arão e seus filhos ainda não haviam sido nomeados nem consagrados, Moisés atuou como sacerdote para o momento dramático, né, de encontro com Deus ali. Um único sacrifício separou formalmente o povo de Deus das demais nações, né, irmãos? E lançou as bases para todos os sacrifícios seguintes. O Novo Testamento aplica a mesma linguagem desta cerimônia para descrever a nova aliança, por isso o nome Novo Testamento, possibilitada pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. A expressão sangue da aliança ocorre 4 vezes no Novo Testamento, cada qual se referindo à morte de Cristo. O próprio Jesus usou a frase, né, sangue da aliança, na última ceia, como está lá em Mateus 26, 28, que passou a integrar a cerimônia da ceia do Senhor, né, quando a gente toma ali um cálice de suco da uva, né, para simbolizar esse sangue. Vamos continuar a leitura, versículo 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Irmãos, essa passagem é muito sublime, porque essas pessoas aqui, nós temos aqui 74 pessoas. Essas 74 pessoas, elas passam a ser testemunhas. Durante os 40 anos que o povo ficou lá no deserto, e ficou 40 anos por rebeldia, né, os irmãos sabem, a gente ainda vai ler sobre isso, né? Eles puderam, durante aqueles 40 anos, testemunhar: nós vimos Deus, nós estivemos com ele no monte. Né? Eles passam a ser testemunhas. Deus não quer deixar, irmãos, nenhum espaço para dúvida, né, por parte do povo. Tá? Viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Irmãos, imagina um piso, né? Um piso azulzinho como safira, né? É transparente, de tão brilhante, refletindo o próprio céu, né? É como se estivessem no céu, né? Como se estivessem ali no céu mesmo. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Tá? Houve ali uma comemoração sagrada na presença de Deus. Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: agora suba ao monte, Moisés. Venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu, acompanhado de Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos até aqui, até que retornemos. Arão e Ur, por certo, é um desses 70 que subiram ali ao pé do monte e viram Deus. E ele é aquele que, lá no capítulo 17, junto com Arão, seguraram os braços de Moisés, né? Apoiaram os braços dele enquanto ele erguia o cajado de Deus para o povo prevalecer e vencer. Né? Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. A aliança. Esse é o tema da reflexão de hoje, de Yancey e Stafford. Vamos lá?
Que diferença uma tábua de pedra faz? Ele destaca o versículo 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo que o Senhor ordenou. Muitos estudiosos consideram estes capítulos a seção fundamental do Antigo Testamento. Convocados por altos toques de trombeta a comparecer diante de uma montanha tremulante e fumegante, os israelitas receberam algo único em toda a história: um documento de pedra a ser depositado na peça mais valiosa do mobiliário nacional, a Arca da Aliança. Lembrando que ela ainda não foi feita, né? Ainda vai ser passado aí, né, para Moisés e para o povo as medidas dela, o desenho dela pelo próprio Deus. O que tornava uma tábua de pedra tão valiosa, hein? A aliança resumida nelas era sagrada, assinado pelo dedo do próprio Deus. E, no entanto, alguém que abre as páginas de Êxodo e começa a ler o conteúdo da aliança pode ter dificuldades para entender esse rebuliço todo. A aliança começa com os conhecidos 10 mandamentos, vimos na leitura de ontem. Prossegue dali para regras sobre amaldiçoar pai e mãe, arrancar dentes, misturadas estranhamente com regras sobre taxa de juro, cozinhar cabrito no leite da mãe. O que há, portanto, de tão especial nas leis e instruções descritas aqui? Uma vez que não temos o costume de comunicar-nos em tábuas de pedra, hoje em dia, a questão o que torna uma tábua de pedra tão valiosa pode ser mais bem reformulada como o que torna um pedaço de papel tão valioso. Mesmo na era digital, sociedades como a nossa apostam muita coisa em certos pedaços de papel, de forma bem semelhante aos israelitas e suas tábuas de pedra. Tomemos apenas 3 exemplos: a Constituição Federal, a certidão de nascimento e a certidão de casamento. Constituição. Descansando numa caixa de bronze cheia de hélio na biblioteca do Congresso, a Constituição dos Estados Unidos é indiscutivelmente a mais valiosa peça de papel de todo o país. Num piscar de olhos, a peça pode ser deslocada para um cofre à prova de choque e de fogo. Dólares por si só, porém, não conseguem sequer insinuar o valor da Constituição. Sua real importância vem à tona num edifício de mármore, descendo a rua, onde a Suprema Corte ouve centenas de processos judiciais. Cada caso subiu de instâncias inferiores através de um processo árduo e custoso, e agora só resta uma decisão, a do Supremo. Seja ela qual for, será a lei definitiva. A Suprema Corte baseia sua decisão numa autoridade final, a Constituição. Se os 9 membros considerarem uma lei constitucional, a lei permanecerá. Se eles considerarem inconstitucional, será anulada. A aliança se tornou a Constituição dos israelitas. Detalhes da lei provêm de 3 lugares principais: aqui no Sinai, Êxodo e Levítico, durante as andanças no deserto, Números, e nas planícies de Moabe, às portas da terra de Canaã, Deuteronômio. O Código Legal completo, muito maior que a Constituição dos Estados Unidos, abrange desde questões da política nacional até discussões triviais do dia a dia. Deus estava moldando toda uma cultura para um grupo de peregrinos desabrigados. No total, 613 mandamentos distintos ordenavam a vida política, social e espiritual do povo. Segundo a comparação feita por Yancey Stafford, certidão de nascimento. Esse pedaço de papel permanece 99% do tempo arquivado numa gaveta. Quando você precisa dele, certidão de nascimento, porém, realmente precisa. Com ele, nos Estados Unidos, pode-se provar que uma pessoa de aparência jovem tem direito a uma carteira de motorista,
ou que uma pessoa mais velha se qualifica para os pagamentos da aposentadoria. Estabelece seus direitos como cidadão e é necessário para solicitar o seu passaporte. A certidão de nascimento é, de fato, importante. Para Israel, a aliança estabelecia o seu nascimento como nação. Deus disse que havia escolhido os israelitas como um tesouro pessoal. Capítulo 19, versículo 5 e 6 de Êxodo, que, aliás, são versículos lindos que Deus diz. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês, israelitas, serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, separada das demais. Essas são as palavras que você, Moisés, dirá aos israelitas. Tá? Continua então aqui Yancey e Stafford na sua comparação da lei de Deus com a nossa certidão de nascimento. Deus queria uma nação única, uma sociedade modelo centrada no compromisso com Deus. Queria que seu povo fosse puro, um povo separado para ser santo. A aliança enunciava não apenas as obrigações, mas também as recompensas de ser o povo escolhido de Deus, a família dele. Era ali, meus irmãos, o nascimento de uma nação, a nação santa. Por fim, Yancey vai aqui nos propor a comparação da lei de Deus com a nossa certidão de casamento. O casamento é muito mais do que um pedaço de papel, sem dúvida. No entanto, aos olhos da lei, o casamento exige um pedaço de papel. O documento formaliza e legaliza o relacionamento mais íntimo e pessoal que o ser humano pode ter. Mais adiante, os profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel comparam pungentemente a aliança com o casamento. Apontam que a indiferença de Israel para com Deus se equivalia ao adultério e conclamam a nação a retornar à aliança original. As leis alistadas em detalhes austeros são apenas a expressão formal de uma relação de amor entre Deus e o seu povo. Esses pedaços de papel demarcam os limites de um relacionamento, mas não podem descrevê-lo de forma adequada. Não se pode obter um retrato apropriado da vida de um país simplesmente lendo a prosa seca de sua Constituição. Nem se pode entender o mistério do casamento estudando sua certidão num cartório da cidade. Da mesma forma, as leis e regras no livro da aliança, Êxodo 20 até Êxodo 23, certamente não fornecem um quadro completo da vida no seio de uma nação vinculada a Deus. Mas a aliança e o contexto no qual ela foi entregue, e aí a gente abre o leque para toda a lei, né, até Deuteronômio, mostram muita coisa acerca do que Deus desejava dos seus seguidores e continua desejando. Como eu disse, tá? Antes, a gente fazendo a devida adequação histórico-cultural, todas essas leis são válidas para nós. Tá? Muitas delas já se cumpriram em Cristo e algumas chegaram a ponto de ser abolidas. Tá? Já outras, com a devida adequação histórico-cultural, vale para nós. No aspecto moral, tudo está valendo ainda. E a gente precisa seguir. Paulo disse que a lei é santa, justa e boa. Tá? Só não tem a prerrogativa de salvar, como o povo de Israel acabou acreditando depois, né? Desviando seu pensamento. Quem salva é a graça de Deus em Cristo Jesus. Questão de vida para a gente pensar. Você possui algum papel valioso que expressa um tipo de aliança? Um contrato? Algo assim? Se fosse elaborar uma aliança entre Deus e você, o que seria escrito? O que você colocaria lá no papel? Se fosse uma aliança entre você e Deus. Mais um exercíciozinho interessante que você pode fazer aí e depois compartilha com a gente aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal da igreja e de deixar o seu like aí, né, para que esse vídeo alcance relevância cada vez mais abrangente, né, alcance cada vez mais pessoas. Oremos ao Senhor? Vamos lá.
Deus de amor, a pergunta na nossa oração hoje é, humildemente, te dizer: quem somos nós, Senhor? Para que o Senhor sequer se lembre de nós, sequer nos mencione em tuas palavras. Como se não bastasse isso, o Senhor desceu, ouviu nosso clamor, viu nossas aflições, conheceu nossos sofrimentos e desceu para nos livrar. E ao descer, o Senhor se humilhou a ponto de propor uma aliança com aqueles que te abandonaram. Oh Deus, que amor maravilhoso é esse, Senhor. E não existe amor de verdade onde não existe compromisso, comprometimento, Deus. Ah, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor se comprometeu conosco por meio de uma aliança na qual o Senhor mostrou, revelou a tua santidade para servir de espelho para nós. Ah, nós somos tão incapazes de seguir isso, Senhor. Nós somos tão incapazes, meu Deus, de atender a este teu padrão, de atender, a Deus, a esse teu propósito, a esse teu desejo. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a tua graça. Teu Espírito Santo nos cubra e nos ensine, ó Deus, sobre como devemos prosseguir, proceder e assim te honrar com a nossa vida. Mais uma vez queremos te dizer, Senhor, o quanto somos totalmente dependentes de tua graça. E ao mesmo tempo te dizer que está fora de cogitação para nós desistir disso só porque é difícil. Não, de modo algum. A gente reconhece que para ter comunhão com o Senhor tem que obedecer ao Senhor. Senão vai ser um mero relacionamento infantil, platônico, ilusório, mentiroso, falso, e ao não te agradar estará automaticamente anulado. É a obediência real que efetiva mesmo a comunhão com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tomou a iniciativa de se aliançar conosco e nós queremos, da nossa parte, nos comprometer contigo em fidelidade e para isso contamos com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Meus irmãos, nossa próxima leitura revela que, infelizmente, as coisas não foram como Deus esperava. O fim de um sonho. Esse é o tema da nossa leitura de amanhã, em Êxodo 32. Veremos essa aliança ser quebrada. Mas será que estará anulada? Veremos amanhã, então. Que Deus abençoe a todos. Amém.